Bom dia, a paz do Senhor Jesus, para vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje nós vamos entrar na primeira viagem missionária de Paulo, né? Nós vamos ler o capítulo 13 de Atos, até onde Deus tocar no nosso coração, porque o capítulo é bem grande, onde der certo, né? E eu oro a Deus para que todos estejam bem, cheios de fome da palavra de Deus. Que o Senhor possa colocar no seu coração um desejo ardente de estar na presença dEle. Porque provas todos nós temos, lutas todos nós temos, enfermidade, ou é com a gente, ou é com as pessoas que a gente ama, sabe? Mas se a gente serve um Deus vivo, se a gente conhece o Senhor, se a nossa fé está alicerçada no trono da graça, sabe o que acontece? A gente vai passar por luta? Vai. O vento vai balançar o nosso barco? Vai. Mas nós vamos sentir a presença do Senhor do nosso lado aqui, ó, segurando a nossa mão. O fogo vai aquecer? Vai. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Que eram os irmãos que foi lançado no forno de fogo ardente lá na Babilônia? O rei falou para eles que se eles não se curvassem diante da estátua de ouro do rei, que eles iam ser lançados lá no fogo. Aí ele falou para o rei, olha, a gente não vai fazer isso, porque se o Senhor quiser lançar nós no fogo, pode lançar, mas nós continuaremos adorando só o Senhor nosso Deus e só a Ele prestaremos culto. Amém? Isso é firmeza. E sabe o que aconteceu? Quando o Senhor viu que aqueles homens estavam dispostos a morrer queimados por amor a Ele, o Senhor mandou o próprio Deus lá, ficou lá com eles, nem cheiro de fumaça aqueles homens tinham. A única coisa que aquele fogo queimou foi as cordas que estavam amarrando eles. Amém? Então, por que eu estou falando isso? É porque, às vezes, as pessoas pensam assim, por que a gente está estudando a palavra? Para que a gente tem que ler? Sabe por quê? Para você ser forte na hora das lutas, para você vencer todo problema que acontecer na sua vida, porque em Cristo nós não somos vencedores, não. O apóstolo Paulo falou que em Cristo nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Então vamos orar pela vida da Sofia também, né? Agradecer a Deus porque ela está melhorando, em nome de Jesus, daqui para frente é só vitória, em nome de Jesus, amém? Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, por mais um momento junto contigo. Oh, Papai do céu, como é bom ficar na sua presença. Quando chega esse momento, parece que meu corpo até solta dos ossos. Eu descanso, Senhor, saber que eu vou estar com o Senhor por um tempo. Que eu vou ler a Tua palavra. Que a minha alma vai ser alimentada. Eu espero que isso aconteça com todas as pessoas que assistam esse vídeo, Senhor. Que elas possam ser revigoradas, restauradas, Senhor, avivadas com essa presença maravilhosa de estar na Tua presença, Pai. Esse momento que o Senhor visita a casa espiritual e a casa material, esse momento em que as portas dos lares são abertas para que a Tua palavra, o Teu poder possa tomar conta, Pai. Visita, Senhor, de maneira poderosa cada pessoa, cada família representada. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo ar que nós respiramos, pela nossa casa, pelo nosso alimento, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo que o Senhor vai fazer. Te agradecemos por cada luta, por cada vitória, por cada vez que o Senhor nos leva a depender de Ti, a viver na Sua dependência, Pai. Porque não existe nada melhor do que estar na Tua casa, na Tua presença, Senhor. Senhor, é melhor estar um dia na Tua presença do que 1000 em outros lugares, Papai do céu. Oh, Papai, nós te agradecemos pelos milagres que o Senhor está fazendo na vida da Sofia.
que o Senhor vai fazer na vida da Bernadette, de todas as pessoas que a gente conhece, que está enfermo, que está precisando do Senhor. Nós estamos vendo o Seu agir. Nós te louvamos por cada pessoa do grupo da leitura bíblica, Senhor, do relógio de oração da Sofia. Senhor, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está agindo lá no Boldrini, naquele hospital do câncer de crianças, Senhor. Por cada pessoa que se levantou, Senhor, que se colocou na brecha para ajudar, Senhor, de uma forma ou de outra. Ô, Senhor, nós te agradecemos por esse estudo e te convidamos, Pai. Filho, Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar aqui agora conosco. Vamos estudar o capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Revela teus mistérios, Senhor. Revela os teus segredos. Fala com a nossa alma, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Então, meus irmãos, minhas queridas, meus queridos, vamos ler com a ajuda de Deus e direção do teu Santo Espírito, capítulo 13 de Atos. Na primeira tirada de leitura, nós vamos ler até o capítulo 13. Depois a gente vai lendo, amém? Ou eu vou ler até o 43 de uma vez e deixar o último pedacinho para depois. Aqui nessa Bíblia, que eu estou lendo a Bíblia Viva, lembra, né? O título está aqui: O Espírito Santo ordena que Saulo e Barnabé realizem um trabalho. Aqui na versão aqui, Ferreira de Almeida, Barnabé e Saulo são comissionados, né? Então vamos ler com a ajuda de Deus a direção do teu Santo Espírito. Capítulo 13. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia estavam Barnabé e Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado por Herodes, e o Tretarca, e Saulo. Enquanto estes homens estavam em adoração ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separem-me Barnabé e Saulo para realizar o trabalho para o qual eu os chamei. Então, depois de jejuar e orar, os homens impuseram as mãos sobre eles e os enviaram. Dirigidos pelo Espírito Santo, eles desceram para Seleucia e daí navegaram para Chipre, na cidade de Salamina. Foram à sinagoga judaica e pregaram a palavra de Deus. João estava com eles como ajudante. Depois disso, eles pregaram de lugar em lugar pela ilha toda, até que finalmente chegaram a Pafos, onde encontraram um feiticeiro judeu e falso profeta chamado Bar-Jesus. Ele era amigo do governador Sérgio Paulo, homem de grande influência. O governador convidou Barnabé e Saulo porque desejava ouvir a mensagem de Deus que eles levavam. Mas Elimas, o feiticeiro, esse é o significado do seu nome em grego, intrometia-se e falava com o governador para não dar atenção ao que Saulo e Barnabé diziam, tentando impedir Sérgio Paulo de confiar no Senhor. Então, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou bem firme nos olhos de Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de engano, de maldade. Você vai deixar de perturbar o caminho reto do Senhor? E agora o Senhor colocou a sua mão contra você e você ficará cego por algum tempo. Imediatamente, uma neblina e a escuridão caíram sobre ele e começou a andar de um lado para o outro, tateando, pedindo que alguém pegasse em suas mãos e o guiasse. Quando o governador viu o que tinha acontecido, creu e ficou profundamente impressionado com o ensinamento a respeito do Senhor. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, porque aí a gente já termina, né? Então, a gente vê aqui nesse começo desse capítulo 13 que Paulo inicia o grande trabalho dele para qual o Senhor tinha chamado ele, que era anunciar a palavra dele para os gentis, lembra?
E nós começamos a ver a disseminação da igreja por todo o mundo. A primeira igreja que enviou missionário é essa igreja em Antioquia, né, na Síria. Então eles comissionaram Paulo e Barnabé para viajar para as boas novas de Jesus. Nessa primeira viagem missionária, os dois, o Paulo e o Barnabé, vão a Chipre, passando por muita cidade, na Galácia e em áreas vizinhas. Por todo lugar que eles iam passando, por todo lugar, eles iam pregando a palavra de Deus, né? E a gente vê aí, nesse versículo 1, esses homens, né? Cada um de um lugar. Se a gente for prestar atenção, né? Tem homens de muitos lugares. E eu vou contar para vocês. Sabe quem é esse Lúcio, esse sirineu aí? Que ele fala assim também, tinha havido, deixa eu achar aqui. Lúcio Sirineu. O Sirineu, ele era filho, sabe de quem? Daquele homem que ajudou o Senhor Jesus a carregar a cruz lá no Calvário. Já pensou? Aquele homem ajudou Jesus a carregar a cruz e o Senhor Jesus salvou a família dele, sem falar nada com ele. Olha que coisa maravilhosa. Tudo que a gente faz para o Senhor Jesus, você não pensa que você está fazendo alguma coisa para o seu próximo ou cuidando das pessoas, que você está fazendo em vão, não, porque o Senhor está vendo tudo. Amém? Então, que variedade existia naquela igreja? O que esses 5 homens tinham em comum? A profunda fé em Cristo. Eles criam em Jesus Cristo. Então, nós não devemos nunca excluir alguém que Cristo chamou. A gente vê um exemplo disso lá no relógio de oração que foi feito pela vida da Sofia. Tem várias igrejas, tem pessoas em Londres, tem pessoas do Hospital do Câncer orando, governador Valadares, várias pessoas que um vai falando para o outro e foi crescendo essa corrente de oração orando pela vida da Sofia. O que é que essas pessoas têm em comum? Essas pessoas creem que Jesus pode curar a Sofia. Estão orando juntas e pedindo para ele. Amém? Então esses homens eram da mesma forma. E na nossa igreja tem muitos tipos de pessoas, cada um vem do lugar e isso vai misturando. E a gente não pode deixar o preconceito tomar conta das nossas vidas. Achar que porque ele é negro, porque ele é de outro país, ou porque ele é de outra situação. Não, vamos buscar o Senhor juntos. Amém? Na raiz dessas tendências está claramente horrível, é um pecado terrível o preconceito. E quanto mais a gente entende o evangelho e abraça ele, e vê que todas as pessoas fazem parte do corpo de Cristo, então Cristo está reunindo as pessoas que ele ama. Então ele está reunindo. Então se a gente começa a superar essas diferenças, mais que meramente, a gente vai entender e vai ser capaz de dizer de forma honesta e autêntica do fundo dos nossos corações que a gente ama uns aos outros. Lembra que o que o Senhor Jesus falou? Eu vou dar para vocês um outro mandamento, que vocês amai uns aos outros como eu vos amei. Amém? Então imagina se Jesus fosse ver os nossos pecados, as nossas falhas. Será que realmente se ele não fosse a misericórdia, a graça, o amor, será que realmente ele nos chamaria para seguir ele? Será? E aí nesse versículo 2 e 3, então quando a igreja apartou Paulo e Barnabé para essa obra, apartar quer dizer dedicar, separar, para trabalhar nessa obra. E muitas vezes a gente pensa assim, mas o que eu vou fazer na obra de Deus, né? Então, a gente também deve dedicar nós mesmos, sabe? Nos consagrar ao Senhor e perguntar para Ele, Senhor, qual que é o seu propósito na minha vida? Eu sempre ministro os irmãos, procura alguma coisa para você fazer na obra de Deus, para você ajudar de alguma forma, sabe? Às vezes as pessoas me veem gravando esse vídeo e pensam assim, mas essa irmã não veste roupa bonita, não passa nada e fica desse jeito. E é uma coisa, sabe o que é? Não me interessa que o Senhor Jesus cresça e eu diminua. Eu quero que a palavra do Senhor seja pregada. Eu quero que a palavra do Senhor chegue por todo canto. Não sou eu que tenho que aparecer, é Jesus Cristo.
E dessa forma, é assim, a gente tem que procurar uma maneira. Manda um versículo para uma pessoa, ora com ela, faz uma visita, faz alguma coisa, trabalha para o Senhor, que Ele vai trabalhar para você. Enquanto você está ocupado cuidando das coisas dele, Ele vai estar cuidando das suas coisas. Amém? E estes homens fizeram isso, separaram e foram, né? E aí no versículo 2 e 3, continuando, esse foi o princípio da primeira viagem missionária, né? A igreja se envolveu enviando Paulo e Barnabé. Mas esse plano já era de Deus, porque ele já tinha chamado, né? Porque Paulo, por que eles foram para lá? Por que foi o primeiro lugar que eles foram? Primeiro, o Espírito Santo os guiou, deu direção. Segundo, eles seguiam rota de comunicação do Império Romano, que facilitou a viagem deles. Porque Paulo também era romano, então eles foram seguindo. Terceiro, eles visitaram centros populacionais e culturais essenciais para alcançar tantas pessoas quanto fosse possível. Quer dizer, eles visitavam muitas pessoas, eles queriam chegar e alcançar muitas pessoas numa reunião só. Por quê? Porque aí o evangelho ia ser disseminado, ia ser propagado, né? Quarto, eles foram as cidades que possuíam sinagogas. Primeiro, eles anunciavam para os judeus. Por quê? Porque se os judeus aceitassem a palavra do Senhor, eles iam ajudar eles naqueles lugares, entenderam? Aí, em primeiro lugar, então eu esperava que eles pudessem enxergar o Senhor Jesus, agora que o evangelho estava sendo propagado, aumentado, que eles pudessem reconhecer o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, que eles pudessem entender que Jesus veio aqui, deu a vida, se entregou, se ofereceu em holocausto vivo por amor a eles. E então aí eles podiam ajudar a transmitir as boas novas. E aquela sinagoga ia ser um lugar assim, que eles podiam ter uma igreja, um lugar fixo, né? Um templo, um lugar para poder estar lá. E aí no versículo 4, nós vamos para o 6 e o 7. A gente vê no 6 e no 7 que sobre esse mágico, né? Que tem aí e que tem esse homem, esse governador, né? Sérgio Paulo, ele tinha uma função, esse governador, lá na ilha. E esses líderes, normalmente, eles tinham uma pessoa que ajuda, mágico, uma pessoa que dava conselheiro, entendeu? Todos vocês podem ver esses filmes antigos, que as pessoas sempre têm os conselheiros. E tem um profeta, você lembra do Davi, que o Davi tinha um profeta? Então eles tinham esse mágico, né? Particularmente. Então Bajebu percebeu que se Sérgio Paulo cresce em Jesus, ele ficaria sem o emprego dele. Então ele começou a conversar e perseguir Paulo e Barnabé, não foi? E aí no versículo 9 e 10, o Paulo, cheio do Espírito Santo, o Senhor deu uma autoridade para ele naquele momento, e é a primeira vez também que ele foi chamado de Paulo, né? Aqui, nesse capítulo, né? Então ele foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo levou a Paulo a confrontar esse feiticeiro pelo pecado dele. Então, tem um momento que a gente tem que ser agradável, que a gente tem que tratar a pessoa bem. Mas quando o Espírito Santo dá autoridade para a gente, para repreender alguma coisa, a gente precisa obedecer. A gente precisa fazer isso. Então, foi o que aconteceu. E a gente tem que pedir para o Espírito Santo e para o Senhor mostrar a diferença e dar coragem para nós agir conforme o Senhor quer. E foi isso que aconteceu, certo? E agora nós vamos continuar lendo. Amém? Nós vamos ler agora do versículo 13 em diante, certo? Deixa eu ver, eu li até 13, eu passei para cá. Então vamos ler do versículo 13 em diante. Depois disso, Paulo e os que estavam com ele deixaram Pafos em um navio para a Panfilha e aportaram na cidade de Perge. Ali João se separou deles e voltou para Jerusalém. Mas Barnabé e Paulo prosseguiram para Antioquia, cidade da província de Apsídia. No sábado, eles foram à sinagoga e se assentaram. Depois da leitura
da lei dos profetas, os responsáveis da sinagoga mandaram a eles este recado: Irmãos, se vocês têm alguma palavra de instrução para nós, podem falar. Então, Paulo se levantou, fez um sinal com a mão e começou a falar. Ele disse: Homens de Israel e gentis que respeitam a Deus, ouça-me. O Deus desta nação de Israel escolheu nossos antepassados e cuidou deles no Egito, conduzindo o povo gloriosamente para fora daquele país. Os aturou durante cerca de 40 anos de caminhada através do deserto. Depois, ele destruiu 7 nações em Canaã e deu o território delas como herança a Israel. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus deu a ele Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Mas Deus afastou Saul do trono e colocou Davi em seu lugar. Deus disse o seguinte a respeito dele: Davi, filho de Jessé, é um homem de acordo com o meu coração, e ele me obedecerá. Da descendência de Davi, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como tinha prometido. Porém, antes da vinda de Jesus, João Batista pregou o batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava terminando o seu trabalho, perguntou: Quem é que vocês pensam que eu sou? Eu não sou aquele que vocês pensam que eu sou, mas ouçam, eis que vem depois de mim aqueles cujas sandálias não sou digno de desatar. Irmãos, vocês que são filhos de Abraão e também todos vocês não judeus presentes aqui que respeitam a Deus, esta mensagem da salvação é para todos nós. Os judeus de Jerusalém e os líderes cumpriram a profecia e mataram Jesus, pois eles não o reconheceram e nem perceberam que Jesus era aquele a quem os profetas tinham escrito. Embora ouvissem a leitura dos profetas todos os sábados na sinagoga. Então, eles não encontraram motivo justo para matá-lo, mas pediram a Pilatos que o matassem de qualquer maneira. E quando tinham cumprido todas as profecias sobre a sua morte, ele foi tirado da cruz e colocado no sepulcro. Porém, Deus ressuscitou Jesus dos mortos, e durante muitos dias ele foi visto, muitas vezes por aqueles que o seguiam da Galiléia para Jerusalém. Estes homens são testemunhas que falam a respeito dele para o povo. E agora nós estamos aqui para trazer estas boas novas a vocês, que a promessa de Deus aos nossos antepassados cumpriu-se em nosso próprio tempo, no qual Deus ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo 2: Você é meu filho, hoje te gerei. Pois Deus tinha prometido ressuscitar Jesus para que não fosse destruído pela morte. Isto é afirmado no trecho das Escrituras que diz: Eu vou dar a você as bênçãos sagradas e fiéis que prometia Davi. Em outro salmo, ele explicou de forma mais completa: Deus não permitirá que o seu santo sofra decomposição. Isto não era uma referência a Davi, porque depois que Davi serviu a geração dele de acordo com a vontade de Deus, morreu e foi sepultado com seus antepassados, e o seu corpo entrou em decomposição. Era uma referência a Jesus, a quem Deus ressuscitou, cujo corpo não sofreu decomposição. Irmãos, ouça! Anunciamos que por meio de Jesus há perdão para os pecados. Todo aquele que crê em Jesus fica livre de toda culpa e é declarado justo, algo que a lei de Moisés não pôde fazer. Tome cuidado, não deixe que sejam aplicados a vocês as palavras dos profetas, porque eles disseram: olhem e morram, vocês que desprezam a verdade, porque eu estou fazendo uma coisa na época de vocês,
uma coisa em que não acreditarão. Eu farei uma coisa que vocês terão de ver para crer. Quando o povo deixou a sinagoga naquele dia, pediram a Paulo e Barnabé que voltassem e falassem a eles novamente no sábado seguinte. E muitos judeus e estrangeiros tementes a Deus, que adoravam na sinagoga, seguiram a Paulo e Barnabé, enquanto os dois homens insistiam com eles para que continuassem firmes na graça de Deus. Amém? Então, nós vamos explicar isso aqui agora, né? Vamos dar uma corrida aqui sobre este assunto, né? Então, gente, vocês viram aí, ó, no versículo 14, né? No 13, né? Não é apresentada nenhuma razão para que João Marcos deixou Paulo, né? A gente já falou sobre isso, né? Alguma sugestão de que ele foi embora? A gente vê aí que esse João não é o João, irmão do Tiago, não. É João Marcos, onde que estava lá na casa, lembra? Então, ele estava com, pode ser que ele estava com saudade de casa, ou ele ressentia da mudança de liderança de Barnabé, que era o primo dele para Paulo, que agora Paulo tomou a frente. Pode ser que ele ficou doente, uma doença que pode ter afetado a todos, então ele voltou, isso está escrito lá em Gálatas. Ou pode ser também que ele foi incapaz de suportar os rigores, os perigos da viagem missionária, né? E quinta opção, né? Ele pode ter planejado isso somente até aquele ponto, sem ter informado a Paulo e Barnabé sua decisão. Então, Paulo acusou João Marcos depois de ter ido embora e largado eles, né? E aí no versículo 14, na Antioquia, lá na Pisídia, não é a mesma Antioquia da Síria, não, é duas cidades diferentes, onde havia uma igreja próspera. A gente viu isso lá no capítulo 11, versículo 26. Essa Antioquia, na região da Pisídia, que Paulo estava pregando lá, eles chegavam várias estradas que paravam lá, né? E tinha um grande comércio e contava com uma grande população de judeus, né? E quando eles iam às novas cidades para testemunhar a favor de Cristo, Paulo e Barnabé se dirigiam em primeiro lugar à sinagoga. Lembra que a gente leu sobre isso, né? E ele não era como eles desejavam. Os judeus que existiam ali criam em Deus e estudavam diligentemente as Escrituras. Tragicamente, muitos não conseguiam aceitar Jesus como Messias prometido, porque tinham uma ideia equivocada como o Messias deveria ser. Ele não era como eles desejavam, um rei militar, que eles queriam que ele levantasse uma briga, destruísse, como Davi fazia. Então, lembra que Davi, ele alcançou muitos lugares porque ele lutava, ia lá, matava o povo e tomava aquele lugar. Então, ele estava esperando um rei mais ou menos assim. Só que esse rei era diferente, né? Então, ele era um servo e ele derrotava Roma pelo poder do pecado nos corações das pessoas. Era espiritualmente, não era fisicamente, né? Então, quando Cristo retornar, é Ele que vai julgar as nações. Paulo e Barnabé não se afastaram das sinagogas, mas tentaram mostrar claramente que as mesmas escrituras que os judeus estudavam apontavam para Jesus, não estava distanciando, né? Então, todo sábado tinha esse culto na sinagoga e eles liam, né, a passagem da Bíblia. Eles pegavam lá os profetas, Isaías, Jeremias, e liam o Deuteronômio. Então, eles aproveitaram esse gancho e foram falar sobre isso, certo? Aí no versículo 16, quando Paulo pede silêncio e começa a falar, ele vai nas escrituras, ele dá uma andada todinha nas escrituras. Vocês podem prestar atenção, se vocês pegam a Bíblia, acompanha para vocês verem. Aí ele explica sobre tudo. Ele fala do povo escolhido por Deus, que tirou lá do Egito. Aí no versículo 23 até o 31,
como Paulo estava falando dos judeus devotos, ele começou lembrando a respeito do concerto de Abraão, de Davi e de outros temas familiares. Posteriormente, quando ele falava a filósofo grego em Atenas, depois a gente vai ver. Isso é maravilhoso, viu? Essa pregação de Paulo lá em Atenas. Então, Paulo começaria falando que observava na sua cidade os dois casos. Então, ele centrou o sermão em Cristo e enfatizou a ressurreição, que Cristo ressuscitou. Ele concentrou lá. Então, para cada tipo de pessoa que a gente vai pregar, a gente tem que saber, por isso que a gente precisa buscar a direção do Espírito Santo. Então, quando a gente for transmitir as boas novas, a gente tem que saber que tipo de público que a gente está e pedir a direção de Deus para nos ajudar nessa área, certo? E aí no versículo 38 e 39, este é o foco das boas novas, o perdão dos pecados e a libertação da culpa, porque muitas vezes as pessoas cometem pecado, mas eles se sentem culpados, eles mesmos não perdoam eles e fica carregando aquele peso. A gente tem que saber que a gente é salvo pela graça, pela misericórdia de Deus, que não adianta a gente querer fazer uma coisa para a gente perdoar, a gente precisa liberar perdão para nós mesmos, certo? Inclusive a gente que já recebeu perdão, a gente é renovado e todo dia é revigorado com o poder do Espírito Santo, com os pensamentos que está ali com Deus. Por exemplo, lá em Lamentações, o profeta Jeremias fala que a causa da gente não ser consumida é as misericórdias de Deus que se renova a cada manhã. Então, todo dia, assim como o Senhor mandava maná do céu para nos alimentar, o Senhor manda misericórdia para nos ajudar. Cabe a nós falar, Senhor, me ajuda, Senhor, hoje eu ser melhor do que eu fui ontem. Eu preciso ser renovado, restaurado. Senhor, aquilo que eu fiz ontem que entristeceu o Teu Espírito Santo, tira do meu coração. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero viver em novidade de vida. E o Espírito Santo está ali para nos renovar, nos restaurar e nos renovar. Amém? Então, amanhã a gente vai continuar do versículo 44 ao 52 e a gente entra no Atos 14. Amém? E eu oro a Deus para que Deus te abençoe, que te dê um restante de dia de paz, que essa palavra possa ter te ensinado algo, que você possa ter aprendido alguma coisa, que o Senhor te abençoe poderosamente, a tua casa, a tua família, teus filhos, os filhos dos teus filhos, onde vocês chegarem, que o bom perfume de Cristo possa estar com vocês. Fica com Deus e a paz do Senhor.